bom? Então vamos lá, vamos iniciar, né? Já são 8h05 passadas, como o Almiro cobrou. Vamos iniciar então o Sim. estudo dessa noite. Hoje nós teremos a grata contribuição do nosso amigo José Guilherme, lá da casa do SEAC. Como sempre, pedimos a todos que, para uma melhor performance para todo mundo, que deixemos os microfones fechados e as câmeras abertas. Gui, como você quer tocar? Oi. Com o pessoal interrompendo na hora que tiver dúvida ou você quer deixar para o final? Como você prefere? Olha, eu acho melhor quando o pessoal tiver dúvida já falar, porque acredito que tem um monte de gente aí para responder. Então, democrático, é só Perfeito. falar. Perfeito. E, Então, pessoal, sentiu e dúvida? por favor, interrompe. Interrompa o Gui e o Gui vai responder. Se não, tem o Bagatini, tem a Suzy, o Almiro. Por favor, Tem. os backup é tudo em ordem alfabética, tá? A culpa não é minha se meu pai me deu o nome de Walter com W. A culpa é dos seis que ganharam o nome de Antônio, de Almiro. Tá certo, é. Então, Gui, é todo Oi. seu. Não sei se você quer escolher alguém para fazer oração, se você quer fazer você mesmo, enfim, fique à vontade. A câmera e o microfone são seus. Beleza. Obrigado aí. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos e vamos aí cumprir a nossa tarefa de hoje. Bom, eu não sou palestrante, então, nem expositor. Então, eu vou engasgar muitas vezes. Me desculpem. Mas, para iniciar, tenha um pão nosso que eu conheci quando comecei na escola cristã espírita, que é do livro do Analisando as Traduções Bíblicas, que é do Severino Celestino. Não sei se vocês conhecem, mas eu gostaria de iniciar por ela, que diz assim: com o nosso pensamento em Jesus, vamos fazer o nosso pensamento positivo e que os nossos irmãos do plano espiritual me ajudem a explicar melhor, o quanto melhor esse item da Bem-aventurados aflitos. Então ela diz assim: Pai nosso dos céus, santo é o teu nome. Venha o teu reino, tua vontade se fará na terra como também nos céus. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa-nos as nossas culpas, quando nós perdoamos a culpa dos nossos devedores. Não nos faça entrar em provação, porque assim nos resgatas do mal. Amém. Essa é a prece, a tradução segundo ele, do verdadeiro Pai Nosso. Beleza? Vamos lá, então? Eu quero agradecer aqui a Kelly, que me ajudou bastante com esse trabalho que para mim foi fantástico. E eu espero que em breve todos nós possamos nos reunir na casa lá do Kardec ou em qualquer outro lugar, porque está difícil para todo mundo, né? Então, como dizia o velho guerreiro, nada se cria, tudo se copia, que é o meu caso. Então, eu copiei algumas coisas daqui também. E como a gente sabe, né, que para começar o evangelho, para fazer uma explanação, precisa estudar. E o título dessa Bem-aventurados aí, a provas voluntárias e verdadeiro silício, me chamou a atenção a palavra silício, que só o título, no meu entendimento, dá uma palestra. Então eu me interessei por esse tal de silício aí, que é com C, porque também tem o silício com S, que esse é um elemento químico, símbolo SI, que eu já tinha ouvido falar na escola, né? Mineral indicado para pele, unhas e cabelo. Regula o metabolismo de muitos tecidos do corpo, principal na síntese de coleagem,
colágeno tipo 1 e elastina. Gente, não é aula de química não, é só para explicar isso aí. Depois tem o silício, que é o que a gente vai conversar, com C, antiga veste do tecido áspero usado sobre a pele como forma de penitência, podendo ser um cinto, corrente ou cordão com pontas e farpas. Serve para incomodar a pessoa. Para o espiritismo, silício é que lutemos pela nossa renovação, combatendo nossos defeitos. E dentro desses estudos eu achei uma historinha, que eu achei legalzinha essa historinha aqui. Que é uma historinha de um cachorrinho, que é contada por um palestrante chamado Jean Vinícius Olímpio. Ele é lá do Centro Espírita Elos de Luz. Então ele conta o seguinte, que ele foi num posto de gasolina e enquanto ele abastecia, tinha aqueles cachorros que moram no posto de gasolina tomando conta. Fico lá. E ele percebeu que um desses cachorrinhos lá, desses cachorros, tinha lá um gemido. Assim, tipo uma dor, alguma coisa. Ele pega e pergunta para o frentista, o que acontece com esse animalzinho aí? Ele está doente, foi atropelado, está machucado, o que ele sofre? Ah, não, ele não tem nada não, é que ele gosta de dormir naquele canto ali, e lá tem uma tábua que tem um preguinho, e quando ele deita lá, o preguinho machuca ele, e fica doendo. Aí ele falou, perguntou pro cara, e por que ele não sai daquele lugar? Bom, é porque talvez ali naquele lugar vai dar muito trabalho para ele procurar um outro lugar. Então ele fica lá, mesmo que esteja ruim, mas para ele tá bom. Então, segundo ele, é um caso assim na nossa vida para a gente pensar, né? Levando o nosso incômodo aí, empurrando com a barriga, depois eu faço isso, eu faço aquilo. Então, como se diz atualmente, né? Tá ruim, mas tá bom. Beleza? É um caso a pensar. Então vamos à nossa tarefa. Aí também é outra coisa, né? Essa nossa tarefa de hoje não é dinâmica que nem a do professor Augusto. Então tem que se perguntar, tem que interromper, porque tem um monte de gente para responder aí. Beleza, gente? Vamos lá? Deixa eu mudar aqui. O próximo é... Aí. Isso aí. Um anjo da guarda. Paris, 1863. Perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga a cuidar de salvar-se? Aquele que tem um espinho entrou e retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode-se dar ao homem, nasce em posição penosa e difícil, precisamente para ser obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que não seja possível evitar, em perseverar na luta e não se desesperar. Se não é bem-sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém, aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimento voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando o sofrimento e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício.
não quando o sofrimento e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre aqui se faça, pelo que vos respeita pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume. Já desci por vezes tão pesado, aceitá-las sem queixumes e com fé. Eis tudo o que vos exige e não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar, martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas tem sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportares o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais o vosso aposento perfumado para ir desamassada, infecta levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas pensando chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que apenas é o vosso irmão em Deus, vós, enfim, que despendei a vossa saúde na prática das boas obras, tendes tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secam o coração, que não adormeceste no seio das volúveis e elevantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo para evitar seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e deserdais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Fortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações, flagiciai o vosso amor próprio, enrivai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1863. Bom, pessoal, eu acho que esse daqui vai também de encontro com uma das parábolas de Jesus, que diz assim, né, vós que me procurai nos hospitais, no asilo, enfim, todo aquele lugar, né, que as pessoas oram, né, ou ajudam alguém, acho que faz parte desse contexto aqui, desse texto do anjo guardião. O que vocês acham aí? Alguém quer comentar alguma coisa?
Walter, você está me ouvindo? Eu estou falando? Não, estamos ouvindo sim. Eu só Ah, fiquei em é? dúvida do significado de silício. Ah, o silício? O silício com C ou Não silício com S? entendi. Hã? Com C. Com C? É, que é o que ele comenta aí. Eu fiquei sem entender. Então, o silício, conforme eu pesquisei, ele é quando uma pessoa agride o próprio corpo, né? Acho que você já deve ter visto assim, aquele pessoal. Eu vi há muito tempo o pessoal na Bahia usando aqueles chicotinhos assim, com umas pontas de prego, alguma coisa assim na ponta, e se machucava bastante, né, o corpo. Mas o que eu entendi também é que Deus não pediu nada disso para ninguém, porque quando a gente já reencarna, nós viemos aqui já com um compromisso de cumprir uma certa missão. E essa missão, é, você não precisa, não há necessidade de aumentar nada, porque está combinado já. O acordo com Deus já foi feito. É só cumprir. Agora, Bom, desculpa interromper, eu não sei pode se vocês já falar. viram aquele filme que é o Código da Vinci. Tinha um E, padre que ele usava um negócio na coxa que exatamente. também furava toda a perna dele. Eu já vi isso e já vi em algum seriado também. Tem alguns católicos, eu não sei assim que vertente de catolicismo que eles são, que eles usam um negócio na perna que vai furando a perna. É como se Isso. fosse prego mesmo, alguma coisa que entra dentro da carne, a pessoa vai se mutilando ali, como um tipo de penitência, de alguma coisa que a pessoa está pagando, mas eu também não entendo, assim, por que realmente que elas fazem isso. Então, Guilherme, desculpa, pode falar. a Kelly respondendo você é a Agnus Dei, tá? O Guilherme, eu acho que, na verdade, o que a parábola também quer trazer para a gente é o seguinte: muitas vezes é muito mais fácil penitenciar o corpo, que é físico, palpável, tangível e atingível, com breve ato físico, do que uma mudança espiritual, um corte, como posso dizer a palavra? Nessa hora meu cérebro já não está funcionando mais. Mas uma forma de tolir as nossas más intenções psíquicas, mentais, volitivas, as nossas más tendências, do que o físico. O físico é fácil, só que o físico é uma bobagem. O físico não vai mudar quem é você por dentro. Pois Da é. mesma forma que a beleza não está aqui, está dentro, a verdadeira, o verdadeiro tolir não é o tolir físico, como a Kelly falou, do Agnus Dei, né? Da pessoa que vai naquela, que se martiriza, eles também batem nas costas, mas sim É uma fazer coisa isso com horrorosa o de se seu ver. espírito. E aí entra aquela parábola que você falou, que é maravilhosa, que eu já conhecia, que é do cão que repousa sobre a tábua com prego. A dor é bastante para fazer com que ele chore, mas não o suficiente para fazer com que ele mude. Né? Então, essa é a reflexão. Exato. Tanto que um trechinho que ele fala, né, que você tem que fazer coisa para sua alma, não para o seu corpo, que o seu corpo vai Exatamente. para as cocuia logo logo. Eu também entendi assim, que é mais referente a atitudes do que o, o físico em si sofrendo alguma coisa. É bem isso que o Alexandre falou. Exatamente. Mais alguém quer falar? Porque eu não estou vendo ninguém não, hein, gente? Oi, Guilherme. Oi, pode falar aí. Eu não vejo, mas escuto. Vamos lá. Fala que eu te escuto. Essa autoflagelação, né, que é o nome disso, Sim. Os psicólogos, esse pessoal, eles traduzem de uma outra maneira, como isso um pedido de socorro, de alguma coisa que não está bem naquela pessoa. Mas tem o outro lado também, que é o religioso, né, porque a gente foi muito divulgado, principalmente na religião cristã, católica, ao sofrimento de Jesus, né? E tem toda uma conotação de que foi para salvar a humanidade e tudo mais.
Então, até por ignorância, muitos entendiam que essa flagelação era uma maneira, uma forma de se purificar também. Mas tem os dois lados. O lado da psicologia eu não entendo bem. Eu já li, mas eu não sei por que é um pedido de ajuda, um auto-socorro, né? Mas tem sempre a ver com a fragilidade emocional das pessoas, sim, né? E aí, beleza, gente? Entendido aí, Walter? Deu certo? Não, claro, ficou claro. Obrigado a todos. Ficou mais claro aí? Eu falei, meu, só perguntar para os outros aí que tem um monte de resposta aí, ó. O pessoal sabe das coisas. Vamos lá, continuando então. Deve-se-á por termo as provas do próximo. Essa também é legal, hein, gente? Ó. Deve-se alguém por termo as provas do seu próximo quando possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que siga o seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida de que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Penso alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para atenuar, mas que, ao contrário, deve contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir, se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos? Abre aspas aí. Não irá mais longe? Fecha aspas. Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos. Abre aspas aí. É a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Fecha aspas. Dizei antes, abre aspas. Vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou o meu conselho poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não deu a mim, também como prova, como expiação, talvez, de ter o mal substituí-lo pela paz? Fecha aspas aí. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumento de tortura. Contra essa ideia, deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado que a sua vida toda tem de ser um ato de amor, ser devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor,
essas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo? Porém, de que só Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Ó, considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Beleza? Esse aqui é legal. Cabe aí muitas explicações. O que vocês acham aí, gente? E ninguém vai falar nada? Bom, vou falar então. Ninguém vai falar sobre eutanásia? Ninguém vai falar sobre eutanásia? Vou falar então, já que ninguém falou. Aê, Luna, aí sim. Então, eu acho assim, já juntando um pouco do início lá, o que a Lê veio falando, o que você complementou, acho que muitas vezes a gente passa por processos na vida. A gente está num trabalho, às vezes num emprego, onde aquilo não é agradável. Às vezes a gente sofre perseguição de colegas, de amigos. Muitas vezes isso está doendo para a gente o suficiente para a gente chorar, para a gente reclamar, para a gente se martirizar, mas não para a gente tomar um outro caminho. Às vezes até mesmo num casamento, às vezes você está numa relação, né? Você está com aquela pessoa há muitos anos, está acomodado, aquilo já não está mais, né? A vida está dando ali, está te ensinando, né? E está mostrando. Então está doendo aquela relação, está doendo aquele trabalho, mas ela ainda não está sendo suficiente para você mudar e tomar um outro caminho. Ela está te machucando, mas ainda não o suficiente para você mudar a sua atitude e tomar um outro rumo. Pelo menos o meu entendimento, acho que é mais ou menos assim. Cabe em vários campos, que nem você falou. No trabalho, na casa, no relacionamento, em várias circunstâncias. Nesse texto também, que eu vi os comentaristas de estudo espírita, eles falam sobre eutanásia. Você percebeu aí que tem um tal de eutanásia aí incluído nesse texto, mas como não era uma palavra, acho que da época, não foi incluída aí a eutanásia, mas sim em você interromper a vida do outro, quando ele está sofrendo, né? E para os nossos olhos está lá o sujeito lá sofrendo, vamos desligar o aparelho dele que já sofreu muito, né? Se vocês lembrarem aí, tem o corredor lá, o Schumacher, tá? Muitos anos vegetando, e a família não deixou desligar nada não, vamos continuar lá com ele lá. E certamente vocês devem saber também, né, pessoas que estavam em coma durante tanto tempo e depois, de repente, acordou. Ninguém sabe nem por quê. Mas é um momento, né? Oi, pode falar. Nem é só por isso, né, Gui? É. O fato principal é que nós não temos autoridade moral ou qualquer tipo de autoridade para abreviar a vida ou o sofrimento de outrem, porque nós não sabemos sequer da nossa vida, das nossas criações, daquilo que nós precisamos passar, daquilo que nós escolhemos passar, quiçá do outro, né? Porque segundo o texto aqui, fala, é o tempo da pessoa que está aí nas provas dele, na expiação dele, né? A expiação é para nós e prova é para ele, suportar aquele sofrimento, né? Então, é o momento dele, tem que esperar, não adianta a gente querer matar o cara, não, antes da hora.
usar o termo lá do Nordeste lá. Eu só tirei, é Deus que matou, como é que é? Eu só ajudei Deus a matar, é alguma coisa assim que o pessoal fala lá, né? No tempo do Eu só puxei o cangaceiro. gatilho. Eu só puxei o gatilho. Só puxei o gatilho. Mas Então é isso. eu tenho Pode- uma outra questão aqui, né? Essa pergunta 27, ela coloca ali que se devo colocar termos, se eu devo terminar as provas do próximo. Isso. Eu não consigo me ver com suficiente conhecimento para entender a prova do próximo. Eu não consigo entender nem a minha, quem dirá o do próximo. Então, É que ele fala, nem o seu você conhece, como é que você vai querer tirar a prova do outro? exatamente. E assim, eu puxaria também para uma coisa, para uma reflexão, uma provocação, para uma coisa mais próxima, mais comum no dia a dia. Né? Por exemplo, você encontrar ou conviver com pessoas que têm sérias dificuldades financeiras. Tá? Num determinado momento, de repente você pode fazer mão, levando para o material também, só para a gente exemplificar. Mas em determinado momento você pode abrir mão de um auxílio monetário, auxílio financeiro, ou até de fornecer de doar algum material para estar auxiliando aquela pessoa. Mas até que ponto você está auxiliando, né? Se eu pegar essa pessoa, colocar dentro da minha casa e começar a tratar como um filho, até que ponto que eu estou ajudando ele, até que ponto que eu estou sendo caridoso? Então eu fico em dúvida com relação a essa linha. Eu sei que ela é muito tênue, né? Devemos ajudar, né? Ficou claro aqui que sim, mas não ficou claro para mim até onde, né? Até que ponto eu vou para ajudar, eu estou ajudando e até que ponto eu estou tirando aquele irmão de uma prova que ele tem que passar, até pela falta de conhecimento do que é a prova que ele está passando. Então, uma reflexão, como é que a gente passa por isso? Walter. Oi, querido. Se você me permite, Claro. eu sempre aplico, na dúvida, eu sempre aplico Jesus Cristo. Parábola do pescador, dê-lhe a vara para pescar. Não pegue. Não deu peixe, né? Deu a vara para ele pescar. Acho que é princípio, norteador, né? Perfeito. Quando eu iniciei na casa espírita, que era lá no Amor e Caridade, tinha muitas famílias em que a gente ajudava. Só que fazia assim, um ano, aquela mesma família ainda continuava naquele mesmo lugar, quer dizer, ele não se mexia. Falava pro cara assim, você não vai fazer nada, você não vai trabalhar, não te interessa nada. E quando eu arrumava um emprego para ele, ele ficava 2 dias e não voltava no terceiro não, cansou. Então é complicado essa fase aí, da gente ajudar até quando a pessoa, né? Olha, Walter, dentro do que você colocou, desculpa, Guilherme, dentro do que você colocou aí agora, eu vejo um momento mais difícil também. É o que acontece hoje, é as pessoas julgarem o próximo, né? A gente não consegue enxergar o próximo sem colocar sempre uma imposição, sempre fazendo um julgamento. Sim. Isso é muito difícil. É que nesse exato momento, esses 2 anos aqui para nós, né, para o mundo está sendo muito cruel, né? Eu me refiro a tempos anteriores, né, em que a pessoa se acomodava. Pô, eu estou recebendo ajuda lá da casa espírita, eu recebo ajuda da casa evangélica, né, da igreja, enfim. Eu estou me tratando, eu não vou morrer de fome tão cedo. E aí, até que um dia o pessoal falou, tá na hora de você, né, tá na hora de matar a vaquinha para você fazer alguma coisa na vida, né? Vamos trabalhar aí. Mas é difícil, ele ia mudando de casa, né? Ele ia no Amor e Caridade, o pessoal rejeitava, ele ia no Allan Kardec, ia no Batuíra, né? Amor a Jesus. Então sempre tinha alguém que estava ajudando o cara, e ele ficava sabendo disso. E ainda tinha pior ainda. Tinha uns que recebiam a cesta e vendiam para comprar porcaria. Então, era mais duro ainda. A gente tinha que fazer uma campanha enorme
para poder ajudar o cara, e o cara simplesmente vendia e trocava por porcaria. Ô, Mas Gui, como será... mas como ele não vai pagar este amanhã, né? Ele vai pagar. É Nós aquela sabemos hora, que sim. é aquela hora que você passa na rua É, e observa aquele coitado que a gente fala, né? Olha que coitado, jogado na rua, jogado de qualquer maneira, dispensado pela família. Mas o que será que ele não fez nos seus passados para estar daquela forma? Porque aqui você faz, aqui você paga. sem dúvida, nós aprendemos isso. Ou resgata. Acho que alguém ia falar alguma coisa aí. Não, eu ia falar que esse que ainda não entendeu, vai trocando de casa espírita, como no exemplo, ele ainda, lógico, não atingiu o grau de entendimento do que ele veio fazer aqui na Terra. Mas cabe a nós cristãos continuar distribuindo essa cesta, porque você tem que dar. Perfeito, Claudete. Você entendeu? Eu tenho esse Perfeito. problema dentro de casa com a minha irmã mais velha. Ela mora com a minha mãe, tem um filho, é mãe solteira. Eu não posso passar, eu não posso ir lá e ficar dando muita opinião na vida dela, mas eu posso, por fora, aconselhar. Cabe a ela, a tarefa é dela. Está com a minha mãe até hoje, com um filho, tudo, mas cabe a ela desenvolver a parte dela. Eu posso, sim. Eu acho que por fora eu posso dar os meus conselhos, ajudar. Esse negócio de dinheiro é uma coisa complicada, mas quem ajuda financeiramente sabe muito bem como controlar a pessoa que está recebendo do outro lado. Porque já está tão acostumada a dar que sabe as necessidades. Até que ponto você pode ir? Então, assim, eu nunca vou deixar de ajudar. É a mesma coisa que você vê uma pessoa se afogando, o que você faz? Você dá a corda. Mas se ela não esticar as mãos e não quiser pegar na corda, ela vai se afogar. Mas eu tenho por obrigação jogar minha corda. O tempo é de cada um. Exatamente. Até mesmo porque não estamos todos no mesmo grau evolutivo, né? Temos diferenças de pensamentos, cada um vai no seu tempo, né? Posso dar uma palavrinha, gente? Opa. Eu estava, assim, para dividir com vocês esses dias, né, de muito frio, essa semana, a gente tem acompanhado aí os noticiários, né, e aí me chamou a atenção uma equipe de assistentes sociais e pessoal da prefeitura, né, em São José, passando ali pelas praças, para acolher esse pessoal de rua, né? E aí o trabalho deles, entendeu? De se aproximar dessas pessoas. E aí uma das agentes, né, uma das assistentes sociais, ela se aproximando de um dos moradores de rua, ela só chegou assim, o cumprimentou, ele não quis nem conversar. Aí ela respondeu para o repórter, né? Ela disse assim, que o trabalho, só dela tentar se aproximar deles, já é uma coisa difícil, porque eles não querem ser ajudados. Por quê? Porque nas casas acolhedoras existem o quê? Regras, disciplina, né? Isso, não sei se vocês viram, existe horário para acordar, horário para comer. Então, eles afirmam que ali eles não têm a liberdade que eles encontram na rua. Muitos afirmam, né, que para se aquecer do frio, justificam a questão da bebida, por exemplo, né? Então, a gente, de repente, né, ela me chamou a atenção isso, né? Então, me veio na mente, assim, tá vendo como Deus é sábio, né? Então, às vezes a gente passa e fala, nossa, né, coitado. Não, não é coitado, ele tá ali porque muitas vezes foi por pura escolha, né? Cláudia, e é uma escolha que... Oi, Gui, desculpa. Pode falar aí. Vamos mais além, vamos aumentar esse lado, né? Porque tudo é uma questão de perspectiva. E, de novo, voltando aos princípios norteadores do Cristo.
Da mesma forma que nós reencarnamos centenas de milhares de vezes, porque, de uma certa forma, nós também não queremos a disciplina, Exato. a bondade e a caridade divina sempre nos acolhe, nos dá mais uma oportunidade de reencarnar. Mais uma chance. Vermos novamente para recuperarmos aqui. É a mesma coisa dentro de uma escala agora menor, Sim. quando a gente olha para alguém que está nessa condição e vive dessa forma. Exato. Como tudo é uma questão só de ponto de vista. É, sim, claro. No final das contas, né? É a escolha, né? Você tem que escolher o caminho a seguir, né? Por isso que é o tempo de cada um. Exato. Eu estava em São José, e lá na casa que eu estava, a gente fazia o café da manhã, café com pão. E quando se perguntava para esse pessoal aí, antes dessa crise danada aí, tá, gente? Uhum. Se perguntava para ele assim, você não quer sair da rua? Você não quer ir para sua casa? Ah, não, eu estou muito bem aqui. Já me levaram para casa, já fui para o albergue, mas lá tem toda essa regra aí que você tem que fazer, e eu não gostei não, meu negócio é ficar aqui na rua mesmo. Aqui eu posso fazer tudo que eu gosto. Então, é uma escolha da pessoa. E tem a questão da família também, né? Que às vezes você fala, ai, coitado, a família não acolheu, a família o abandonou. Não é bem assim, né? Não é só isso. Tem um youtuber que é chamado Eduardo Marinho, não sei se vocês conhecem, eu já vi bastante palestras dele. Ele é muito inteligente, ele era um bancário, e ele era rico, milionário mesmo. Ele tinha uma boa herança, tudo. Só que é muito legal o depoimento dele, porque ele vira um morador de rua, mas ele vira por vontade própria. Ele fala assim que no meio corporativo onde ele vivia vendo muitas pessoas onde uma queria o mal da outra, uma queria prejudicar a outra, uma queria subir em cima da outra, e era sempre uma ganância por poder. Então, assim, ele acaba deixando tudo, né, deixando os bens, e ele vai virar um morador de rua. E ele vive por muitos anos. Agora, eu vi há pouco tempo que parece que ele conseguiu uma família, agora ele está começando a trabalhar de novo. Eu não sei qual a função dele, mas ele é muito inteligente, ele fala super bem. E ele virou um morador de rua. E ele fala que ele só conseguiu ver a liberdade de uma certa forma completamente diferente daquilo que ele vivia no mundo materialista a partir do momento que ele vira um morador de rua. Porque tem os dois lados da moeda, né? No meu comércio sempre aparecem pessoas pedindo as coisas, né? Para tomar um café, um pão. Eu vejo assim, é aquilo, alguns não querem realmente dar um passo à frente, mas tudo, claro, no seu tempo vai ter que ser dado, né? E eu vejo que eles ajudam muito uns aos outros. Eles mesmos se ajudam bastante. Sim, isso tem. Tem também esse lado, né? Então, tem os dois lados, né? Claro que tudo, acho que no seu tempo, né? Cabe a nós, né? Ajudar, né? Na forma que podemos, claro, e deixá-lo seguir, né? Porque oportunidade não vai faltar. Se cada um tiver a vontade, é que nem ele mesmo sendo mendigo, né? Ele passa depois, quem puder dar uma olhada lá, é super legal o canal dele. Eu acompanho algumas palestras, ele fala muito bem, ele é um cara super estudado. E ele decidiu, e ele fala que ele está super feliz como mendigo. E ele não pretende ter outra vida. Ele vive uma vida simples, né? Agora ele já está, né, se estruturando, tudo de novo, mas ele quer viver uma vida simples, uma vida sem tanta coisa, né? Ele fala que por conta de tudo que ele viveu com a família. Mais uma vez ele escolheu, né, Danuta? Foi uma escolha dele viver com menos. Você vê como que é o ponto de vista, né? É uma evolução em vida, porque o caso dele é um caso diferente, né? Não é um caso assim que a gente vê que muitos perdem família para droga, para bebida. Eles vivem assim em condições sanitárias precárias e infelizmente eles mesmos não pretendem viver de outra forma, né? Nem você falou no caso dos abrigos,
aquelas pessoas que têm essas opções. É claro que tem alguns que vão para os abrigos, que, né, aceitam ajuda. Até... Danuta, dentro do que você está falando aí, né? É uma coisa muito interessante. Eu não sei, vocês devem já ter passado por essa situação na rua. Eu passo praticamente o dia todo. Eu desço para São Paulo todos os dias. Hoje mesmo eu vi um garoto, devia ter exageradamente aí 18 anos, visualmente muito bem, e uma placa na frente dele: me chamo Luiz, não quero dinheiro, quero alimento. E aí você vê vários e vários e vários, o dia todo com uma placa parecida com essa. Aí, é o meio econômico de falar pouco, né? é muito difícil, porque dentro do que nós estamos falando aqui, né? Para encurtar o caminho. Eu não sei como pode ajudar, de que maneira se poderia ajudar esse tipo de pessoa, porque é muito difícil, viu? Pelo amor de Deus. Nós estamos num momento muito difícil, onde muitos perderam o emprego. Então, cada vez mais, quando pudermos, claro, sempre está estendendo as mãos, né? A gente olha que, às vezes, os números ficam exagerados, né? Que nem a gente está vivendo agora uma época de pandemia, muitas pessoas desempregadas. Então, assim, aumentou muito, né? Esse assunto agora é um assunto muito polêmico, porque aumentou muito. No começo da pandemia, tinha pessoas que saíam para ajudar. Eu via bastante gente no comércio, tô fazendo campanha disso, de aquilo, eu vou dar marmita, tantos. Não foi 2 semanas, a pessoa para. Quem tem realmente a missão, trabalha dia a dia, tem muitas pessoas que eu conheço que fazem trabalhos longos, não é um trabalho assim que é fácil de se encarar. As pessoas ficam assim, um mês, depois já param. Aí, por exemplo, vem época de Natal, daí tem as pessoas que fazem a doação na época de Natal, mas depois param. E essas pessoas continuam precisando, continuam numa situação, assim, difícil. Infelizmente difícil. Guilherme. Vamos continuar aí? Vamos continuar? Guilherme. Opa! Só, eu estou ouvindo a Danuta falar, e realmente, e o Almiro falou também, dessas pessoas com cartaz e pedindo dinheiro. A gente sabe que tem gente que realmente está precisando. Mas tem aqueles também que aproveitam dessa maneira de se expressar para pegar dinheiro até para fazer coisa errada, que a gente sabe que muitos usam para droga mesmo. Aí fica um dilema, né? Você ajuda ou não essas pessoas? Né? Conforme eu pedi, é o seu coração. Muitos, você não vai conseguir ajudar todo mundo. É lógico que a gente sempre tem um dinheiro no carro, a gente acaba dando e tudo mais. Mas eu descobri uma maneira de ajudar essas pessoas. Então, eu vou falar aqui para vocês que talvez seja também uma oportunidade de vocês ajudarem. Quando a pessoa me pede isso, mesmo dando dinheiro ou não dando, eu paro ali sozinho e faço uma prece, uma oração para aquela pessoa, para que ela possa mudar de vida, para que ela possa, se ela estiver realmente necessitada, aqueles que vão levá-la para um lugar onde ela vai poder ter o auxílio, e se não espiritualmente, que muitos têm problema espiritual, por isso estão jogados aí na rua. É o karma mesmo de cada um. Eu acho que eu gosto muito da prece, acho que a prece é fundamental nisso, ela vai ajudá-los de alguma maneira. Mas também, Sérgio, é aquilo, você está fazendo com seu coração aberto, se a pessoa se ela tá fazendo de uma forma que, claro, que quantos de nós que não fomos enganados, né? E se ela está fazendo errado, uma hora ela vai ter que prestar contas. Nós, como espíritas, sabemos que nada vai passar em branco, né? Mas a prece vai ter que colher. Vai ter que colher. Necessidade. Sim. Se ela tiver para você, digamos, vamos supor, para você ter um clarão, né? Se aquela pessoa realmente está necessitada, né? É difícil de saber. É difícil. Mas a prece vai ajudá-las de qualquer maneira. Sim, é difícil. Vamos lá, gente. Vamos continuar. Seguir, senão não vai dar tempo. Okay? Não vai dar tempo. Acho que não vai. Vamos lá. Eu acho que eu confundi os itens aqui, mas acho que esse aqui acho que fala sobre eutanásia. Vamos lá. Será lícito
abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se alguns instantes de angústia, apressando-se o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí retirar a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas de que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que ele haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e saúde, existe possibilidade atestada por inúmeros exemplos de doente no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Ignorai os derradeiros sofrimentos, quanto puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Isso aqui é o São Luís, Paris, 1860. Pessoal, me desculpe aí, mas eu acho que eu confundi os itens, porque esse aí é que trata da eutanásia, que quando a gente vê lá o nosso parente, o amigo, sei lá, que está lá moribundo e a gente quer salvar a vida dele interrompendo. E acho que a gente já comentou sobre isso daí. Beleza? Vamos continuar aqui para dar tempo? Sacrifício da própria vida. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas não pode não querer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? Resposta é essa. Que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escutá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria para viver e defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quanto se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pensar o sacrifício da vida se for necessário, mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Aí é o São Luís de novo, Paris, 1860. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar.
Não? Então, vamos lá. Seguindo. Sacrifício da própria vida. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas Já leu. que não... Já Opa, foi esse. Você está lendo de novo. lendo de novo? Opa, desculpa aí. Eu tirei duas folhas aqui. Vamos mudar aqui. Então é o 30. 30. É o 30. Eu fiquei com duas folhas aqui. É o 30 aqui, ó. Puxei. O problema do Teodolito aqui está curto, então tem a folha copiada aqui, por isso que deu BO. Vamos lá. Se um homem se expõe ao perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode seu ato ser considerado suicídio? A resposta é: desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação, e nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal? Aí, São Luís. Aí o último item, já indo para o final. Antes, Opa, pode falar. Antes de você passar para o próximo item, essa questão 29 e 30, ela denota, no meu entendimento, a questão da vida material, né? Da não visibilidade da vida futura. Porque creio eu que a partir do momento que você entende que tem uma vida futura, você vai entender que suicídio é uma coisa que não existe, né? Você só vai mudar de roupa, né? Mas vai continuar existindo. Então, eu acredito que aqui destaca bem essa questão da visão materialista. Uma visão materialista voltado para a declaração de que tudo se explica na matéria, né? E a gente sabe que não. Então, a partir do momento que você tem essa visibilidade de que existe continuidade da vida, eu entendo que essa questão do suicídio ela acaba sendo bem minimizada. E as duas questões aí, a 29 e a 30, eles tratam bem desse tema. Esses dois itens aí, eu enquadro, aproveitando que você está falando aí, eu enquadro também os motoqueiros, né? Que fazem barbaridade e falam, que se dane. A Danuta deve saber bem disso, que acho que ela mexe com o negócio de moto, né? A Danuta deve saber bem disso, que os caras vão em frente e não querem saber, lá na frente a gente vê o que faz, aí se esborracha, né? Eles são forros. Talvez os motoqueiros fazendo isso tenham a visibilidade da vida eterna, né? Porque imagina, pode fazer essas loucuras e vai continuar vivo. Me acho que sim. Mas é um sofrimento tão grande. Nossa, essa semana foi um cliente lá, praticamente se acidentou, o cara pegou ele. Às vezes até pessoas que andam muito devagar acontece, né? Tem uma mulher de um cliente que foi lá, falou assim, meu marido mal anda de moto, acabou de pegar a moto, anda 10 por hora, o carro arrebentou ele. Tá com o braço lá para ser operado. Agora tem um outro que é motoboy também, que ele é tranquilo. Geralmente acontece com os que são tranquilos, né? As duas pernas todas fazendo fisioterapia, reabilitando. Nossa, não é fácil. É uma vida difícil. Os mais malucos mesmo, ela só vai poder falar numa reunião mediúnica. E a gente encontra ele lá. Aí ela não precisa falar, eles mesmos se falam. Então, gente, isso me deu uma dúvida também. Desculpa, Danuta, interromper. Imagina, Kelly. Isso, eu acabei ficando com uma dúvida também. Por exemplo, uma pessoa que faz isso, dirige dessa forma, é totalmente desregrada, às vezes com a saúde, usa droga, tem uma vida desse jeito. E ela acaba morrendo em consequência disso, de uma atitude dessa, mas ela não queria morrer, ela não planejava um suicídio, mas ela acaba morrendo por causa disso, de uma coisa que ela fez e era errado, era um abuso.
Isso é considerado um suicídio? Ou se a pessoa não tinha intenção de morrer, não é um suicídio? Suicídio indireto, né? Mas é um suicídio indireto, mesmo que a pessoa, tipo, não quero morrer, só quero andar de moto a 300 km por hora, mas minha intenção não é morrer. Ela está arriscando a vida dela e de terceiras, né? Então, assim, eu falo naquele lado do motoqueiro responsável, porque a gente sabe que tem, mas tem aquele motoqueiro irresponsável, a gente sabe que tem aquele vida louca, que gosta de correr, de fazer loucuras e abusa, né? E a gente vai ter que responder pelos atos. Ô, Kelly. Você... Perdão, Danuta. Kelly, não sei se você viu o filme ou leu o livro do Nosso Lar. Já então, viu o filme. O André Luiz, quando ele chega lá do outro lado, ele é considerado um suicida, por causa da vida que ele teve ali. Ele também não tinha a intenção de se matar, mas teve uma vida... Ele não cuidou da saúde, vida... né? Exatamente. Então é o mesmo caso. Às vezes, entendo eu que às vezes, por exemplo, o pessoal que faz bungee jump, esses esportes radicais da vida aí, você tem um grau de risco elevadíssimo, né? E as pessoas sabem que ali que você tem um grau de risco. Então, esses são considerados, acredito que até mais suicidas, né? Se tem graus diferentes, né? Até mais suicida do que aquele que está fazendo sem a consciência dele. Mas a pessoa que faz isso, ela considera um esporte. Para ela tá fazendo uma coisa boa. Nossa, estou praticando um esporte. Se a gente parar para perceber, vários mas esportes ela tá marcando são o perispírito, né? dela. Ela tá marcando o perispírito dela. Por exemplo, uma pessoa que eu vi uma palestra do Trigueiro, quando meu ex-marido ficou tetraplégico, ele era ele adorava esses esportes radicais, ele pulava de cabeça de mais de 30 metros de altura, e aí numa dessas palestras falou assim, olha, você vê às vezes pessoas caírem do 12º andar, não acontecer nada, porém você vê outras pessoas cair de um tombo do próprio corpo e ficar o resto da vida paralisada, porque na verdade esse perispírito já está marcado de outras vidas pelas irresponsabilidades que a pessoa causou, e aí ela vem, qualquer coisa que vá acontecer, por mais simples que seja, é um pretexto para que ela resgate aquela dívida que ela tem de uma vida anterior. Danuta, dentro do que você está dizendo aí, né, de motoqueiro, na Ayrton Senna, que é a Rodovia dos Trabalhadores, o trânsito parado, congestionado. Um motoqueiro passa entre nós, entra na traseira de um caminhão, o caminhão estava estacionado, todo mundo parado, e ele entrou como se fosse um propósito, sabe? Tipo assim, ele fez... Vou morrer. Pegou e entrou dentro do caminhão, morreu, na hora. É um suicídio, parece. A gente olha assim e fala, meu Deus. É coisa de louco. Isso é como praticar tiro ao alvo sendo o alvo, né? É verdade. Bem isso mesmo. Bora ser certa. Vai lá, Gui. Obrigada por esclarecer minhas dúvidas. Oi, Kelly, fala aí, resolveu? Não, só estou agradecendo por esclarecer minhas dúvidas, que esse daí era um ponto que eu ainda tinha bastante dúvida. Traga mais, traga sempre. Conforme tá no item 29 e 30 aqui, ele fala isso. Se você expõe o seu corpo contra alguma coisa, inconscientemente você sabe que aquilo é um risco. E esse risco você vai ter que responder por ele. Não tem como fugir. É verdade. Vamos lá? Mas, José Guilherme, oi. Posso falar? Pode falar. Mas eu vejo assim, na minha opinião, né? Ih, sumiu. Diego, ficou mudo. Talvez o microfone. Alô, Diego, câmbio. Vai ver que o sinal caiu. Ele pode ter caído. Vamos continuar de volta aí. Se ele voltar, a gente continua com ele. Alô, tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim, fala aí. Então novamente, né? Mas muitas vezes essas pessoas que vivem de forma assim, com grande necessidade de ter adrenalina, para que ela tenha o prazer em viver, como esses pilotos de corrida, de moto, chegam a 350 por hora, eu acho que é o que faz eles viverem, né? Agora, de uma outra forma, para cortar essa adrenalina deles, é que é um X da questão, né? Que muitas vezes é orgânico, né? E é o que movimenta eles para a vida, né?
Então, é uma coisa que leva muito tempo, cada um tem seu tempo, né? E muitas vezes a vida quer que a pessoa tenha um X de tempo com que seja contra o tempo de cada pessoa, né? Cada pessoa tem seu relógio psíquico, né? Uns acordam cedo, outros não acordam nunca, até que aconteça algo. Aí é uma questão a se colocar em xeque, né? A adrenalina que muitas vezes deixa a pessoa com prazer em viver. Aí se tirar esse prazer, ou é por bem, né? Ou por mal, né? Que leva ao suicídio, né? Uma hora ele levanta a mão, os anjos puxam ele. Mas é sempre na dor, né? No amor, dificilmente a pessoa Mas muda. que nem o caso da Laís, né? Aquela moça também que ficou, né, nesse estado de tetraplegia. Ela também. trocou de esporte, né? Que nem o Schumacher, né? Foi se aventurar lá e ficou vegetando. Mas, assim, a gente tem que ver que eles escolhem a prova por já estarem preparados para resgatar. É como você sabe que você tem um débito. Não necessariamente nessa vida você vai ter que resgatá-lo. A não ser em casos extremos que são impostos. Mas, assim, é tudo bem planejado. A gente mesmo planeja isso, né? Para que você venha resgatar. Principalmente essas provas, que são provas muito fortes, né? Que nem tem o caso do Jerônimo, né? O Jerônimo, que era aquele que era palestrante, a gente via, era bonito até as palestras, quando ele chega na primeira palestra, o Chico ainda fala para ele assim, segura no cipó da fé que você vai enfrentar a floresta da dor. E ele, novo, bonito, fica, né, tetraplégico também, mas ele tinha uma missão muito bonita, levou mensagens para muita gente, né? Então, assim, acho que todos vão estar preparados, a maioria, né, para esses resgates são fortes. Por isso a importância do autoconhecimento, né, Diego? Eu entendo que o fato de precisar da adrenalina, compreendo totalmente isso, que precisa da adrenalina para se sentir vivo, mas está totalmente ligado à matéria, né? Não desenvolveu ainda o seu lado espiritual ou conhecimento, ou o autoconhecimento. A partir do momento que você começa a praticar o autoconhecimento, isso tende a reduzir. Mas é o que você falou, dentro do seu tempo, né? 10, 15, vai saber se eu não era um piloto de buggy lá no começo do século passado. Vai saber. A gente tem como exemplo o Ayrton Senna, né? Sabendo que ele estava com a intuição, e ele foi lá e já tinha um morto já naquela prova, e ele foi embora. Exato. É que eu falei, a hora que o cara puxa a mão, a pessoa puxa. A hora que o cara levantar a mão, a pessoa puxa. Não tem jeito, não tem como escapar. Vamos pro finalzinho então, gente? Vamos lá, Gui. Vamos para fechar, Gui. Alguém falou alguma coisa aí, desculpa. Elaine. Eu tenho uma pergunta. Fala aí. Na questão do suicídio ainda. Por exemplo, se a pessoa tem que fazer uma cirurgia que há muito risco de vida e a pessoa tem que assinar. Se ela assina e faz a cirurgia e ela desencarna, ela é suicida? Não. Não. Depende. Não. Porque às vezes, se a pessoa não fizer a cirurgia, o risco é maior ainda, né? Mas, por exemplo, às vezes é uma cirurgia estética, sei lá, uma coisa que é totalmente desnecessária, a pessoa faz e acaba morrendo na anestesia durante o procedimento. Daí eu acredito que seja considerado um suicídio também. Depende. Eu acho que tem que destacar bem a intenção, né? ou a motivação, né? Cada caso é um caso, né? Fala sobre isso aí. A questão de assinar... A pessoa procura outros médicos. A questão de assinar ou não é uma coisa mais material, uma coisa burocrática, né? Para cá. A questão do falecimento, enquanto faz a cirurgia, precisa ver qual foi a causa. Fumou a vida toda, aí vai fazer uma cirurgia para tentar se recuperar. Né? Se vier a falecer, a causa da morte não é cirurgia, é ou efizema pulmonar ou sei lá o que aconteceu. O pulmão não aguentou, né? Precisava de um pulmão melhor, né? Precisa entender o porquê, né? Não dá, eu entendo que não dá para simplesmente definir se é suicídio ou não, né? Com tão pouca informação. O que eu entendi aqui, a providência está sempre disposta a ajudar. Desde que a intenção não seja diretamente o suicídio ou colocar em prova o seu corpo, nada acontece. Eles estão lá, o pessoal está sempre para ajudar. Agora tem o decorrente.
Eu posso dar um exemplo melhor aí para vocês pensarem. Eu tenho um coágulo há mais ou menos uns 13 anos, 14 anos. Eu tenho um coágulo do lado direito, na cabeça. E o médico me pediu para que eu assinasse. Eu não assinei e não fiz. E ele está justamente na área da memória. Às vezes, por exemplo, é somente um exemplo, eu olho para o Walter e tenho que ficar tentando me lembrar o nome do Walter. Daí eu deixo cair no esquecimento, aí eu me lembro do Walter. Mas naquele minuto, naquele instante, eu demoro para lembrar o nome do Walter. E eu não assinei. Eu não fiz. Seus neurônios não devem se conectar naquele momento. Eu não fiz. Eu tenho esse coágulo no cérebro. Olá, então, Renato. Cada caso um caso, né? Tem que... Vamos terminar, então? Vamos lá. Vamos ter que continuar. Aproveita os sofrimentos para o outro. Os que aceitam resignados o sofrimento por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar-se os sofrimentos proveitosos a outrem? A resposta seria: podem esses sofrimentos ser proveitosos para outrem, material e moralmente. Materialmente, se o trabalho pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero de suas consequências funestas para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Aí, concluindo, graças a Deus, chegamos ao final. Esse capítulo, ele é o mais longo, se não me engano, do Evangelho. Então, realmente tem que ser repartido, né, para poder falar. Mas cabe mais discussão. Se quiser, a gente bota semana que vem. Não, semana que vem não, porque a gente tem um cronograma, mas no dia 23/8, a gente vai ter uma aula de tirar dúvidas, né? E aí a gente pode bater um papo aí sobre dúvidas que tenham ficado entre o capítulo 5 até o capítulo 8. Né? Semana que vem você não vai querer tirar a pré-estreia, a van premiere, né? Da Nuta Gatovski, né? Não vou tirar, não. Nem de brincadeira. Se bem que já falo mais quando é no outro do que quando é no meu, né? Você usa essa matraca para alguma coisa. Falar é um dom, Deus deu para ser bem usado. Então tá bom. Walter. Oi? Pode falar. Do capítulo 5 qual você falou que vai ser tirado as dúvidas? Do capítulo 5 até o 8. Joia, obrigada, querido. Tá bom? Você não tem. Eu vou colocar o nosso calendário no grupo, Claudinha. Você tá no grupo, né? O Alexandre, como é que chama ele? O pai daquela menininha? Isso, ele que me adicionou. Tá bem, eu vou colocar novamente no grupo, aí você tem o calendário nosso ali, a agenda, você vê as datas e os temas. Joia. Tá joia, querido. Obrigada. Beleza? Passamos um pouquinho do tempo, mas graças a Deus foi bem legal, na minha opinião. Foi bom? Sim. Para mim foi bom. Capítulo enorme também, nossa. Gui, que Claudinha que você sorteia para fazer a prece final? É a Claudinha, tá certo. Seja bem-vindo aí. Nem vai doer. Ai, meu pai, vocês não estão fazendo isso comigo, gente? Já fizemos. Eu pego vocês, hein?
Olha, nós somos espíritas, mas somos todos benevolentes, não se preocupe. Eu vou voltar na outra vida para pagar um monte de coisa, um pontinho a mais não vai Não, fazer mas... diferença. Oh, Jesus! Ela é Cláudia também, né? Eu tô só com contato aqui, não tô vendo o nome dela. Sou Cláudia. Mas pode me chamar de Claudinha, Danuta. Prazer, Claudinha. Prazer. Nós já se vimos em algumas aulas, mas acho que você não vai se lembrar agora. Antes um pouquinho, Cláudia, por favor. Pois não. Obrigado mais uma vez a Kelly por ter me ajudado e obrigado a todos vocês que me ouviram. Me desculpe a nossa falha. Obrigado aí. Estamos todos Valeu. aprendendo. A gente que agradece. E não percam a aula que vem, Danuta Gatovski na Vamos lá, né? Pré-estreia. Então, gente, primeiro a gente vai aí silenciar um pouco, né, o coração e agradecer aos nossos amigos espirituais, agradecer também a presença de todos aqui, mesmo que online, né? Mas em espíritos nós estamos todos unidos. Quero dizer também para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui de volta. Vocês fizeram muita falta, a companhia de vocês, essa palavra que acolhe, que aquece o coração. Então, minha palavra hoje é só gratidão, né? Danuta mencionou, o seu Guilherme também, esse período de pandemia, onde hoje nós falamos tanto na questão de se reclamar, né? As pessoas vêm reclamando muito da vida. Todos nós temos algum motivo para reclamar, porque todos nós estamos passando por um momento difícil. Mas eu acho que ao invés da reclamação, do murmúrio, a gente precisa ver que tem um Pai que nos acolhe, que continua nos acolhendo a todo instante, todos os dias, e que, como o senhor Guilherme falou, de uma forma, num bom sentido, se a gente erguer a mão, ele pega a nossa mão e nos encaminha aí, nos ajuda a trilhar o melhor caminho, né? Então, que a gente se dê as mãos, continue, né? Continuemos de mãos dadas e vamos seguir em frente, que isso tudo vai passar. Como disse Chico, tudo passa, né? Assim seja. Assim seja. Um beijo no coração de cada um de vocês, viu? Que Jesus esteja com todos nós. Até uma próxima. Obrigado aí. Boa Valeu. noite, obrigada, Gui. Muito obrigado a Valeu. todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente.